Nós vamos iniciar essa primeira mensagem. O tema geral, como estão aí no esboço, é tomar Cristo como a nossa pessoa para a igreja como o novo homem. Tomar Cristo, vamos repetir juntos? Tomar Cristo como a nossa pessoa para a igreja como o novo homem. E a mensagem 1 é uma mensagem introdutória para as outras mensagens. E podemos ler juntos também? Ter a visão da igreja como o único novo homem e tomar Cristo como a nossa pessoa. Amém. Não é a primeira vez que estamos envolvidos nessas mensagens, e creio que nós já tínhamos pessoalmente liberado essa mensagem 1 em outras ocasiões, e na minha experiência sempre é algo novo para mim. E novo em todos os aspectos. Ainda careço de muita experiência daquilo que vamos falar aqui. Mas estou perseguindo, estamos buscando. A palavra de Deus ela é absoluta, é imutável, é elevada, e nós somos mutáveis, né? E ela está sempre acima, né? E o nosso objetivo é alcançar o padrão da palavra. Eu sou tomado sempre de uma insatisfação saudável, de nunca eu consigo estar no mesmo nível da palavra, né? Fico meio descontente com isso, mas esse descontentamento me leva a buscar mais. Eu creio que esse descontentamento é saudável. A hora que eu estiver satisfeito, eu acho que alguma coisa está errada, não é mesmo? O homem foi criado, Gênesis 1:26, né? E ele foi criado, amém, como um ser tripartido, com corpo, alma e espírito. E Jesus 26 também nos fala, ele foi criado como uma alma vivente, né? O Senhor, Deus soprou ali a vida humana, a vida física, e aí temos este homem. E a intenção de Deus é que este homem fosse segundo a sua imagem e semelhança. Que esse homem tivesse a expressão de Deus e a representação de Deus. E esse homem não seria um indivíduo apenas, mas esse homem seria um homem coletivo. Ele precisava de um homem coletivo para cumprir o seu propósito de ter a sua imagem, o seu domínio, a sua autoridade, para também lidar com o inimigo. A alma do homem seria, então, nesse estágio inicial, a sua própria pessoa, sendo que o corpo e o espírito humano seriam um órgão. Ou seja, o espírito e o corpo estariam sujeitos à alma. E a intenção de Deus, ao colocar o homem diante da árvore da vida, era que ele, comendo o fruto da vida, ele pudesse, então, receber a vida de Deus no seu espírito. Mas antes disso, veio a queda do homem, e a alma do homem tornou-se uma alma caída, tornou-se o ego.
E segundo a revelação da própria Bíblia, e principalmente Mateus 16, 24, o ego é a própria corporificação de Satanás. Satanás, então, ele se apossa da alma do homem. E o espírito humano fica como que amortecido. Mas Deus, no seu propósito, ele provê um meio, com a sua redenção, pela cruz, não apenas que o homem seja perdoado dos seus pecados, mas que o homem volte ao estágio inicial em que ele se encontrava, e para, então, mediante a vida divina, a vida de ressurreição, quando na experiência ele recebe o Senhor, invoca o nome do Senhor, ele recebe não apenas o perdão dos seus pecados, não apenas a questão da redenção, mas ele recebe a sua regeneração. Então, Cristo, como Espírito, ele entra dentro do espírito humano, e esses dois espíritos tornam-se um só espírito, um espírito mesclado. Cristo, então, passa a viver ou habitar no espírito do homem. Então, essa é a situação quando da regeneração. Mas a situação da alma do homem, ela continua intocável. Cristo está habitando no espírito do homem, o espírito de Deus mesclado com o espírito do homem, mas, repito, a alma ainda é um problema. Concordam? Né? Continua sendo um problema? Né? É necessário que, quando nós pregamos o Evangelho, e quando as pessoas realmente aceitam o Senhor, que nós próprios estejamos com o nosso espírito forte, a fim de que quem aceita o Senhor Jesus, ele possa realmente tocar nesse espírito, e já na sua experiência inicial nesse espírito, ele possa também ter um espírito forte. Isso não apenas na pregação do Evangelho, mas também num ato consequente à pregação do Evangelho, também no batismo. Precisamos ter um espírito forte, que ele seja mais forte do que a nossa alma, mais forte do que a nossa mente. Em Efésios 3, 16 e 17, fala ali Paulo na sua oração, para que sejamos fortalecidos mediante o Espírito, com poder no nosso homem interior, para que Cristo, então, possa fazer habitação no nosso coração. Então, precisamos estar com o nosso espírito fortalecido. O nosso espírito precisa estar mais forte do que a nossa alma, a fim de que o Espírito de Deus, o Espírito mesclado, ele possa invadir, ocupar e subjugar a nossa alma, a nossa mente, que é a parte líder da nossa alma. A situação da maioria dos cristãos, no qual me incluo, é que Cristo habita em nosso espírito. Ele está em nosso espírito. Mas ele está em nosso espírito como alguém que está numa sala de estar, sentado ali numa poltrona e impedido de entrar nos outros compartimentos da casa. Então ele está ali.
todos os filhos de Deus têm Cristo no seu espírito. Todos os filhos de Deus têm Cristo no seu espírito. Mas o que o Senhor deseja é que essa experiência inicial seja a partir do nosso espírito, a vida e a natureza de Deus possa se expandir, possa alcançar a nossa alma. Quando ele fala ali em Efésios 3, versículo 17, para que Cristo habite em nosso coração, o nosso coração é constituído da consciência, que é a parte líder do nosso espírito humano, mas a alma, com a sua mente, emoção e vontade. Esse é o nosso coração. Mas enquanto Cristo permanece limitado no nosso espírito, ele não alcança o nosso coração. Ele não alcança a nossa mente, a nossa emoção e a nossa vontade. De tal forma que temos Cristo em nosso espírito e a mente de um incrédulo. Essa é a situação. Isso explica várias situações, para nós muitas vezes inexplicáveis, de certas ações, comportamentos, tipo de vida, de viver de muitos cristãos. Será que ele é crente? Será que realmente ele teve uma experiência de regeneração? Pode ter tido no seu espírito. Mas se a vida divina não alcançou a sua alma está intacta. Então é necessário, voltando para Efésios 3, 16 e 17, que o nosso espírito seja fortalecido. Amém. Com poder. Amém. Mediante o espírito. No nosso homem interior, para que alcance a nossa alma. E assim, alcançando a nossa alma, Cristo estará fazendo o quê? Habitação no nosso coração. E a nossa alma, então, torna-se um órgão. O espírito humano com Cristo é a pessoa. E o espírito humano, e a alma, perdão, ele é um órgão sujeito ao espírito, a fim de expressar o Cristo que está em nosso espírito. A função da alma é expressar Deus, expressar Cristo. Em nosso espírito, nós experienciamos Cristo, e em nossa alma nós desfrutamos Cristo. Então a função da alma é expressar Cristo. Se a nossa alma não foi alcançada, nós não expressamos Cristo. Podemos ter várias atividades religiosas, espirituais, mas não há expressão de Cristo, porque a nossa alma não foi ocupada por Cristo. A nossa mente não foi ocupada por Cristo. A nossa emoção não está ocupada por Cristo. E a nossa vontade não reflete a vontade de Cristo. Por isso que o tema geral é esse: tomar Cristo como a nossa pessoa. Cristo como a nossa pessoa. Essa deve ser a experiência, primeiramente, individual de cada um de nós para a igreja, como o novo homem. Da mesma forma que na criação do primeiro homem, a intenção de Deus é que esse homem fosse coletivo e pudesse expressá-lo e representá-lo, mas não foi isso que aconteceu. Entrou a queda, e o homem, então, aquela intenção de Deus de ter esse homem coletivo foi momentaneamente arruinada,
obstruída, atrasada, o homem então se tornou um ser divisivo. Aquele homem coletivo que ele queria está agora, entre aspas, feito em pedaços, divididos em seus conceitos, dividido em suas raças, dividido em suas culturas, dividido, enfim, até geograficamente. E Deus não tinha como ter esse homem coletivo. Mas por meio do segundo homem, Cristo, na cruz, como cantamos, por meio da sua morte, aquele velho homem foi despojado. Aquele velho homem foi eliminado. E na sua ressurreição, ele cria o novo homem. Esse novo homem não é um indivíduo. Esse novo homem é coletivo. Esse novo homem é Cristo. Esse novo homem é a igreja. Esse novo homem é o corpo de Cristo. Quantas pessoas nós temos aqui? Se porventura Cristo ocupa a nossa alma, nós só temos aqui um novo homem. Temos a mente de Cristo. Pensamos a mesma coisa. Falamos com uma só voz, uma só boca. Temos não apenas a unidade do Espírito, mas temos a unanimidade na alma. Então nós precisamos ter essa visão como o único novo homem e ter a visão da igreja como o único novo homem e tomar Cristo como a nossa pessoa. Gostaria de ler Efésios, capítulo 2, do versículo 15 e 16. Eu vou ler e vocês acompanham, né? Que diz o seguinte: abolindo na sua carne a lei dos mandamentos, que consiste em ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um só novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, matando por ela a inimizade. Então aqui está se referindo aos judeus e gentios, esses dois povos, com suas culturas diferentes, ordenanças diferentes. Até hoje sabemos o problema. Mas aqui, na cruz, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, foi abolido, para que dos dois povos criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então, na cruz ocorreu isso. Na cruz surge, né, o novo homem. E ainda continua: e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, matando a inimizade. Há mais de 2000 anos atrás, ocorreu isso. Isso é um fato espiritual. Isso é um fato espiritual. Não apenas está aqui, em Efésios 2, 15, 16, está em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12 e 13, e que nós fomos todos batizados para dentro de um só corpo, em um só espírito. Aquilo foi um fato que ocorreu. Na cruz, a Bíblia nos diz que fomos crucificados com Cristo, morremos com Cristo, fomos sepultados com Cristo, ressuscitamos com Cristo, e estamos sentados em ascensão nos lugares celestiais em Cristo. Do ponto de vista de Deus,
para Deus, isso é um fato consumado. Todos nós estávamos lá. Todos nós estávamos lá nesse fato espiritual. Mas o que o Senhor deseja é que isso se torne, venha à existência na sua aplicação, na nossa experiência hoje. O fato está lá, mas estamos no tempo e no espaço, e precisamos, então, aplicar em nossa experiência aquele fato espiritual. E como aplicar isso na nossa experiência? Né? Vamos continuar lendo aqui Efésios capítulo 4, no versículo 24. E vos revistais do novo homem, que foi criado segundo Deus, em justiça e santidade da realidade. E Colossenses capítulo 3, verso 10 e 11, diz praticamente quase a mesma coisa. E vos revestiste do novo homem, que está sendo renovado para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e em todos. Nós lançamos aqui uma pergunta e nós vamos responder no decorrer da mensagem. Podemos ler juntos o algarismo Romanos 1? A igreja, o corpo de Cristo, é o único novo homem para cumprir o propósito eterno de Deus. Então, a igreja, o corpo de Cristo, é o único novo homem. Creio que seja necessário estarmos claros com relação à questão de conceitos acerca da igreja. Né? A Bíblia nos fala que, no primeiro aspecto, a igreja como uma assembleia, né? A eclesia, o ajuntamento, né? O ajuntamento daqueles que são chamados para fora. Então, temos esse ajuntamento dos santos, a igreja como assembleia. Temos a igreja também como uma família de Deus, como a casa de Deus. Temos a igreja como o reino de Deus. E temos também a igreja como o corpo de Cristo. A assembleia, o ajuntamento dos crentes, nesse primeiro estágio, né, da igreja, ainda não é o corpo de Cristo, na prática, na experiência. É claro que lá no Pentecostes, em Atos 2, e também na casa de Cornélio, em Atos capítulo 10, né, nós fomos todos batizados para dentro de um só corpo. Do ponto de vista de Deus, posicionalmente, todos nós somos um só corpo. O corpo é para expressar a vida de Cristo. E para a produção do corpo na experiência, nós precisamos estar debaixo do dispensar das riquezas insondáveis de Cristo, do dispensar do ministério celestial de Cristo. E à medida que nós nos abrimos para esse dispensar para dentro de nós, o Senhor vai produzir o seu corpo. O corpo de Cristo, ele é produzido como resultado desse dispensar para dentro da assembleia. Temos uma estrutura exterior, que são os crentes, mas precisamos ter um conteúdo interior dessa vida que é dispensada, que é ministrada para dentro dos crentes, formando assim o corpo de Cristo. O Senhor deseja que, pelo menos,
alguns santos em cada localidade estejam debaixo desse dispensar. Que possam realmente representar o corpo de Cristo aqui na terra. Que possa expressar Cristo por meio do seu corpo. Letra A diz o seguinte: a ênfase na igreja, sendo o corpo de Cristo, está na vida, ao passo que a ênfase na igreja, sendo o único novo homem, está na pessoa. Podemos dizer que o corpo de Cristo e o novo homem estão em aposição, não estão em oposição, não é uma coisa contrária à outra, mas está no mesmo nível, embora que o conceito e a realidade do novo homem estão um pouco mais elevado do que o corpo de Cristo. Mas o corpo de Cristo, a ênfase na igreja do corpo de Cristo, está na vida. O corpo é para o mover. Enquanto que, ao passo que a ênfase na igreja como o único novo homem, está na pessoa. Ou seja, se refere à decisão. A decisão, tomada de decisão. Então, cabeça toma uma decisão e o corpo age. E o corpo se move. Não sei se está claro, né? Por isso que aqui a ênfase da igreja sendo o corpo de Cristo está na vida, ao passo que a ênfase na igreja sendo o único novo homem está na pessoa. Como o corpo de Cristo, a igreja precisa de Cristo como sua vida, e como o único novo homem, a igreja precisa de Cristo como a sua pessoa. Irmãos, quando Cristo ele sai da sala de estar, ou quando Cristo sai das correntes que o aprisionam no nosso espírito e invade a nossa alma. Existem 3 termos, deve estar aqui: invadir, ocupar e subjugar. São termos militares, porque é uma batalha, é uma guerra. Por isso que o nosso espírito precisa estar fortalecido, para poder, então, Cristo poder invadir, ocupar e subjugar a nossa alma a partir da nossa mente. A igreja, portanto, como novo homem, ou seja, tendo Cristo como a nossa pessoa, aí está a chave de sermos um. Aí está a chave de sermos unânimes. Porque teremos a mente de Cristo, teremos a mesma maneira de pensar, teremos, enfim, as emoções de Cristo. Tudo aquilo que Cristo ama, nós amamos. Tudo aquilo que Cristo odeia, nós odiamos. E teremos também a vontade de Cristo. Não há como haver divisão entre nós, porque há apenas uma só pessoa, que é Cristo. Há apenas um novo homem. Na cruz, já lemos, foi despojado o velho homem, foi despojado a velha criação, foi despojada a velha comunidade. E na cruz é criado o novo homem, uma nova criação, uma nova comunidade. Nós somos uma nova comunidade. Perdão, eu estou usando as palavras do ministério, né? É uma nova comunidade. Não é mais uma velha comunidade, mas uma nova comunidade, que é o novo homem. Não há como haver divisões entre nós, porque somos Cristo. Somos Cristo. A alma que estava no trono
né? E o corpo e o espírito humano subjugado a essa alma que estava no trono, os papéis se inverteram. Agora, temos Cristo em nosso espírito, e Cristo, então, ele também está na nossa alma, e a alma passa a ser um órgão subjugado ao nosso espírito, a Cristo. E aí, então, o Senhor tem caminho para realizar a sua vontade. Os problemas que temos muitas vezes, e sempre temos, seja no relacionamento entre os santos, seja no relacionamento dentro da vida da igreja ou nas reuniões da igreja, as discordâncias que existem são motivadas pelo fato de que a nossa alma não foi ocupada por Cristo. São motivadas pelo fato de não estarmos vivendo o novo homem. Continuamos. Podemos ler agora Romanos 2. O plano de Deus em sua criação do homem era ter um homem coletivo para expressá-lo e representá-lo. Esse homem coletivo é o único novo homem, a obra-prima de Deus, criado por meio da morte de Cristo na cruz. A criação do homem por Deus, em Gênesis 1, é uma figura do novo homem na nova criação de Deus. Isso significa que a velha criação é uma figura, um tipo da nova criação. Deus criou o homem à sua própria imagem e em seguida deu-lhe o seu domínio. A imagem refere-se à intenção positiva de Deus para que o homem portasse a imagem de Deus para a sua expressão. E o domínio refere-se à intenção negativa de Deus para que o homem tivesse o domínio de Deus a fim de representá-lo para lidar com seu inimigo. Então, a imagem refere-se à intenção positiva de Deus para que o homem portasse a imagem de Deus para a sua expressão. Já falamos que para sua expressão, para que haja sua expressão, a alma, ela tem que estar saturada de Cristo. Ela precisa ser cheia do Espírito, permeada pelo Espírito, saturada pelo Espírito, e assim a alma passa a ser o meio da expressão de Deus. Satanás é desalojado. Satanás, que tomou de assalto a alma, no princípio, por meio de Eva e Adão, e que tornou-se o ego, ele é desalojado nessa batalha, e agora está apta a expressar Deus. O domínio refere-se à intenção negativa de Deus, para que o homem tivesse o domínio de Deus, a fim de representá-lo, para lidar com o seu inimigo. Uma coisa está relacionada à outra. Temos a expressão de Deus e temos a representação de Deus, temos a expressão e a autoridade de Deus. Quando o Espírito, a vida divina, a natureza divina, satura a nossa alma, a nossa mente, Satanás não tem vez. Eu acho que precisamos, irmãos, buscar realmente essa experiência. Nós temos que dar um basta a Satanás de todos os problemas que ele tem criado, seja na nossa vida cristã, seja na nossa vida da igreja. Nós não podemos mais permitir
que ele faça estragos na nossa vida e estragos na vida da igreja, irmãos. E a chave está aqui. A chave é de nós orarmos ao Senhor. Senhor, exercita o meu espírito, fortalece o meu espírito, o meu homem interior, para que ele possa alcançar a minha alma, mente, emoção e vontade, sendo totalmente ocupada por Cristo. Satanás não tem espaço, Satanás não tem vez mais. E assim podemos expressar e representar Deus aqui na terra, não individualmente, mas coletivamente, a igreja como o novo homem. Letra C, por fim, a igreja como o único novo homem, é o homem coletivo no plano de Deus, e esse novo homem cumprirá o propósito duplo de expressar Deus e lidar com o seu inimigo. O que o Senhor espera é que, pelo menos, alguns tome tal iniciativa. Na passividade, Deus não opera. Na passividade, quem opera é Satanás. Nós não podemos ser passivos nisso. Nós precisamos exercitar o nosso espírito a fim de que realmente a vida e a natureza divina que está em nosso espírito alcance a nossa alma, a nossa mente, a nossa emoção e a nossa vontade. E aí, então, esse novo homem cumprirá o propósito duplo de expressar Deus e lidar com seu inimigo. Ao invés de criticarmos os irmãos que, porventura, cuja conduta nós não concordamos, isso ou aquilo, tomemos nós mesmos a iniciativa de ser estes que se abrem para o Senhor, tornando-se o modelo para outros, como foi Paulo. Vamos ver isso na próxima mensagem, né? Sendo um modelo. Deixamos de ficar criticando isso, aquilo, ou aquele irmão responsável, isso, né? Mas que cada um de nós possamos tomar essa iniciativa. Saiamos da passividade. Já temos Cristo em nosso espírito. Nós já temos essa base. Temos tudo em nosso espírito. Mas deseja que, a partir do nosso espírito, todo o nosso ser seja alcançado. Todo o nosso ser tripartido seja alcançado. E isso, coletivamente, é o novo homem, né? O novo homem, na nova criação, ele tem a obrigação dupla de portar a imagem de Deus para expressá-lo e lutar contra o seu inimigo. O único novo homem cumpre o propósito de Deus de expressá-lo e lutar contra o seu inimigo para o seu domínio e reino. A igreja, como novo homem coletivo, é o guerreiro, e os crentes juntos compõem esse novo homem. Os crentes juntos compõem este novo homem. E esse novo homem coletivo, ele é o guerreiro. Precisamos, irmãos, aproveitar o privilégio que temos, que pela misericórdia de Deus, estamos na vida da igreja. Mas nós precisamos buscar a adequada vida da igreja. Não basta tão somente estarmos nas reuniões, né? Estamos buscando mensagens que possa realmente, isso é legítimo, suprir as nossas necessidades, que possa nos dar paz, alegria e satisfação. Mas nós precisamos utilizar todas as faculdades
tudo que a vida da igreja pode nos oferecer, vivendo a vida do corpo e vivendo também esse viver do novo homem. E quando falamos aqui de guerreiro, né, aqui fala desse guerreiro para lutar e derrotar Satanás. Isso não é algo individual, isso é algo coletivo. Não devemos, irmãos, tentar lutar sozinhos. Aproveitemos a vida da igreja. Aproveitemos que temos esse privilégio, pela misericórdia de Deus, de estarmos na restauração do Senhor e desfrutar da vida do corpo e da possibilidade de desfrutarmos também da realidade do novo homem e nos abrir para a igreja e nos abrir para os irmãos. Não carreguemos nossos problemas sozinhos. Não lutemos contra Satanás sozinhos. Seremos derrotados. O que o Senhor quer é esse homem coletivo. Por isso que aqui diz, né, que a igreja, como o novo homem coletivo, é o guerreiro, e os crentes juntos compõem esse novo homem. Somente o novo homem coletivo, como guerreiro, pode usar toda a armadura de Deus. Nenhum crente individual pode fazê-lo. Devemos travar a batalha espiritual não individualmente, mas no corpo, no único novo homem. O primeiro homem falhou, mas aleluia pelo segundo homem. Nesse segundo homem foi criado o novo homem, na cruz, a igreja, e estamos habilitados para lutar contra o inimigo. Devemos travar a batalha espiritual, não individualmente, mas no corpo, no único novo homem. As situações que ocorrem em nossas vidas, problemas, doenças, isso, irmãos, está debaixo da soberania de Deus, né? E devemos realmente nos abrir para o corpo. O Senhor deseja que nós sejamos quebrantados. Tem um livro do Otmani, né, que é o quebrantamento do homem exterior e a liberação do espírito, né? O quebrantamento do homem exterior e a liberação do espírito. Para nossa alma ser alcançada pela vida divina, ela tem um escudo, ela tem um muro impenetrável, esse muro precisa ser implodido. E precisa ser feito em pedaços. Para cumprirmos o propósito do Senhor com relação ao novo homem, nós precisamos ser quebrantados. Nós não podemos permanecer inteiros, não podemos permanecer intactos. E o Senhor, Ele poderá permitir determinadas situações em nossas vidas para que sejamos quebrantados e não mais permanecendo inteiros. Não apenas nos tornar grãos, mas nos tornar até farinha fina. Mas aleluia que essa farinha fina é misturada com o azeite do Espírito, né? E quando
creio que os irmãos me entenderão, passamos por essas situações de quebrantamento. Essa é a maneira da vida crescer. Essa é a maneira de conhecermos a verdadeira vida do corpo, a vida da igreja, quando somos quebrantados. Mesmo quando esse quebrantamento represente sermos expostos em nossas fraquezas, sermos expostos em nossos pecados, em nossos erros. E aí, então, somos quebrantados. E nesse quebrantamento, nós nos abrimos para os irmãos, nós nos entremesclamos, nós nos misturamos, passamos a ter misericórdia dos irmãos, passamos a ter compaixão dos irmãos, começamos a amar os irmãos, por causa daquela situação. Os filhos, por exemplo, né? Pode ser, como foi com Jacó, um meio de quebrantar Jacó. Né? Alguém já disse que os melhores especialistas em criar filhos são os solteiros e os casais sem filhos. Estes têm a fórmula correta de como criar os filhos. Né? Eu tinha, quando solteiro também. Eu tinha. Né? Mas aí vem situações, né? E antes nós dizíamos, não, mas o dia que eu tiver meus filhos vai ser diferente do que, né, o Hamilton, né? E nós aprendemos a lição. Né? É filhos, é esposa, situações no emprego, o desemprego, né? Correto? São todas situações que estão debaixo da soberania de Deus para nos quebrantar, para que, por meio da cruz, certo? O Senhor tenha acesso à nossa alma, certo? Para ter acesso à nossa alma, para ocupar a nossa mente, a nossa emoção e a nossa vontade. Item 3, podemos ler, Romanos 3. O único novo homem não é um homem individual, mas um homem coletivo e universal. O único novo homem é um homem-Deus coletivo, agregado de todos os homens-Deus. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, e a palavra tornou-se carne. Deus tornou-se homem. Temos em Jesus o homem-Deus. A humanidade mesclada com a divindade mesclada com a humanidade, o homem-Deus e o Deus-homem. Mas na cruz, na criação desse novo homem coletivo, ele tem então a reprodução, ele quer ter a reprodução de muitos homens-Deus. Por isso que aqui diz que o único novo homem é um homem-Deus coletivo e agregado de todos os homens-Deus. Às vezes falamos, irmãos, olha, na vida da igreja, não vamos ser tão espirituais, né? Sejamos humanos, né? Nós somos alertados para tomar um pouco de cuidado com relação a essa expressão, né? Sejamos humanos. Isso tem que ser entre aspas, né? Realmente, como homens de Deus, nós temos a vida divina,
e temos também a humanidade. Mas essa humanidade é a humanidade de Cristo. Não é a humanidade do nosso homem natural, mas a humanidade de Cristo. Uma humanidade com virtudes humanas, mas preenchidas e saturadas com os atributos divinos. Esse é o homem-deus. Nós, os crentes em Cristo, somos todos um com Cristo para sermos o novo homem. Todos nós somos parte do novo homem, componentes do único novo homem universal. Há muitos crentes, mas existe apenas um único novo homem. Todos os crentes são componentes desse único novo homem e universal. Olhemos Romanos 4, para o único novo homem, como homem-deus coletivo, precisamos viver a vida de um homem-deus, por tomarmos Cristo como a nossa pessoa. Tomarmos Cristo como a nossa pessoa. O viver humano de Cristo foi o homem vivendo Deus para expressar os atributos de Deus nas virtudes humanas. As suas virtudes humanas estavam enchidas, mescladas e saturadas com os atributos divinos. Então, esse é o novo homem. Esse é o objetivo de Deus, né? As virtudes humanas serem enchidas, mescladas e saturadas com os atributos de Deus. B, como a expansão, aumento, reprodução e continuação do primeiro homem-deus, devemos tomar Cristo como a nossa pessoa e viver o mesmo tipo de vida que ele viveu. Como é isso possível? É possível sendo Cristo a nossa pessoa. Se Cristo é a nossa pessoa, nós somos Cristo. Vamos agir como Cristo. Vamos ter o mesmo viver que Cristo teve aqui na terra. Vale a pena repetir. Como a expansão, aumento, reprodução e continuação do primeiro homem, Deus, devemos tomar Cristo como a nossa pessoa e viver o mesmo tipo que ele viveu. Jesus na terra, ele se relacionava com qualquer tipo de pessoa. Esse novo homem, como novo homem, nós, como esse homem coletivo, devemos saber nos relacionar com qualquer tipo de pessoa. Ele se relacionava com Nicodemos, o doutor da lei, se relacionava com Zaqueu, né? O cobrador de impostos, se relacionava com a João 4, com a mulher samaritana. Ele se relacionava com qualquer tipo de pessoa. Ele era uma pessoa acessível, não tinha problema com ele, qualquer tipo de pessoa. E esse é o Cristo que vivia aqui, esse foi o Jesus que viveu aqui na terra. E ele deseja que hoje sejamos a expansão e a reprodução dele hoje aqui na terra. Cristo continuando a viver aqui na terra, por meio desses homens-deus. Ali, naquele féretro do filho único da viúva de Naim, né? Ele expressou isso aí. Na sua humanidade, saturada pelas virtudes, na sua humanidade, com as suas virtudes divinas, saturados com os atributos divinos, ele então, ninguém pediu a ele para ele ressuscitar aquele jovem. Não houve nenhuma oração, não houve nenhum pedido, ele simplesmente olhou, teve compaixão daquela mulher e ressuscitou aquele jovem. O viver do homem-deus pelo Senhor
pelo Senhor, estabeleceu um modelo para o nosso viver do homem-Deus. Ser crucificado para viver a fim de que Deus seja expressado na humanidade. Essa expressão, ser crucificado para viver a fim de que Deus seja expressado na humanidade. Em situações em que o ego se manifesta, devemos aplicar a cruz. E como devemos aplicar a cruz? Invocando o nome do Senhor. Orando ao Senhor. É a maneira de aplicar. Não tem segredo. Invoque o nome do Senhor. Nós vamos aplicar a cruz. Aquele que viveu a vida de um homem-Deus é agora o Espírito vivendo em nós e por meio de nós. Não devemos permitir que outra coisa, que não seja esse, nos encha e nos ocupe. Não devemos permitir que outra coisa, que não seja esse, nos encha e nos ocupa. Quando tomamos Cristo como a nossa pessoa e vivemos juntamente com Ele, temos o sentimento profundo que somos um com Cristo e que Cristo está em nós. Somos partes do único novo homem com Cristo em nós. O caminho aqui, a chave é de orarmos ao Senhor. Não tente mudar as coisas. Não tente mudar a sua própria pessoa. Onde você estiver, como estiver, ore ao Senhor. A partir desta posição. Não tente mudar nada. Apenas ora ao Senhor. Devemos começar a partir de onde estamos, para que Ele seja a pessoa que vive em nós, que viva em nós. Senhor Jesus, nós nos abrimos a Ti nesta tarde. Queremos começar a partir de agora. Exercitamos o nosso espírito. Fortaleça-nos no nosso homem interior. Senhor, nos abrimos ativamente para que Tu habites em nosso coração. Ocupe todas as partes do nosso coração, a nossa mente, a nossa emoção, a nossa vontade. Que tenhamos a mente de Cristo, que tenhamos a emoção de Cristo, a vontade de Cristo, que possamos Te expressar, que o Senhor tenha uma expressão, que o Senhor tenha uma representação por meio de nós. Levante, Senhor, nas igrejas aqui representadas, santos, que possa realmente viver a realidade do novo homem, vivendo em unidade, mesclado contigo, em unidade contigo, também em unanimidade no corpo. Senhor Jesus, muda a nossa situação, muda a situação das igrejas, remova toda dissensão, remova toda divisão. Senhor Jesus, possamos viver a realidade desse único novo homem, que o Senhor possa ter essa expressão aqui. Senhor, a velha criação já foi despojada, o velho homem, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Queremos experimentar isso agora, Senhor.